Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O rei Zedequias na Bíblia representa os governantes que não seguiam pela verdade nem por Deus. Eles seguiam por narrativas, opiniões, pressentimentos, apoio popular, pesquisas de opinião. Eles seguiam por interesses, somente por interesses. E o Zedequias foi o último rei de Judá e com ele encerrou aquela fase com Deus enviando os babilônicos para destruírem Jerusalém, destruíram o templo, mataram a maior parte dos judeus, um pouquinho se espalhou e uns muito poucos foram levados para o cativeiro na Babilônia e lá Deus queria trabalhar com eles. Isso com o rei Zedequias, que governou Judá pelos últimos 11 anos antes da destruição. Não confundir com Ezequias. O Ezequias foi um bom rei, filho de um péssimo pai Acais, mas ele foi um bom rei e deixou o seu nome na história, o Ezequias. A gente não deve confundir. O Zedequias tinha o nome de Matanias, que foi mudado pelo rei da Babilônia para Zedequias, e não valia nada. Embora fosse uma pessoa que até tivesse alguns princípios, mas embora tivesse alguns princípios, ele não tinha coragem de enfrentar os oficiais, os príncipes. A Bíblia chama de príncipes aqueles que eram autoridades. Ele não teve coragem de enfrentar as autoridades, ele foi guiado pelas circunstâncias e deixou o barco seguir ao léu e as coisas acontecerem. Era muita violência, muito sangue derramado, muita falta de respeito às pessoas, falta de temor a Deus, roubos. Era um ambiente horrível aquele, por causa do rei. Era um país sem pulso, sem governo. O crime se multiplicava. Os bandidos também tinham liberdade de agir, as pessoas adulteravam e forçavam os outros e matavam os outros com facilidade. Era um ambiente sem lei. E Deus muito triste com aquilo, usando vários profetas, principalmente o Jeremias, que eles não ligavam nem davam atenção. Mas até reconheciam como profeta, o que é pior, eles reconheciam Jeremias como profeta, mas não ouviam a palavra de Deus através dele. Foi muito triste isso. Esse texto da história, esse trecho da história é trazido nos livros de Reis, de Crônicas, e eu quero focalizar no próprio livro de Jeremias, no capítulo 38. A situação era a pior possível, a Babilônia já estava cercando Jerusalém, tomando as cidades, e aí o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença. E o Jeremias disse: e aí, ó rei, o que o senhor quer de mim? Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você me responda por Deus. Mas, ó rei, se eu responder a verdade, o Senhor vai me matar? O Senhor vai me castigar? O Senhor quer que eu diga a verdade do que Deus diz? Porque, na verdade, eu já estou dizendo há muitos anos a verdade do que Deus tem falado. E Deus não mudou. E Ele vai continuar falando a mesma coisa. O Senhor quer que eu diga a verdade? O rei respondeu: sim, diga a verdade, mas diga secretamente, porque eu não quero que os outros ouçam. E então, se você me falar aqui em segredo,
eu não vou te entregar nas mãos dos príncipes, esses homens que querem matar você. Por que eles queriam matar o Jeremias? Porque o Jeremias falava dos erros dele, dos pecados que eles cometiam, da ira de Deus contra eles. E eles tinham ódio de Jeremias. E o Jeremias então perguntou: o Senhor me dá liberdade de dizer a verdade, ó rei Zedequias? Ele disse: sim, mas diga secretamente e eu também vou guardar em segredo e não vou te entregar a esses homens. Então ele diz: o que o Senhor manda dizer é a mesma coisa que já disse: não tem futuro para Jerusalém. O Senhor tem que se render aos babilônicos. O rei da Babilônia virá e essa cidade será queimada e destruída. Mas se o Senhor se render a eles, então eu vou preservar esta cidade. Caso o Senhor não se renda, então ele virá e destruirá essa cidade. E o rei disse: pois é, mas o profeta, eu estou com medo. Se eu me render aos babilônicos, então vai acontecer que os nossos irmãos judeus que já se renderam aos babilônicos, já se entregaram a eles, depois eles vão zombar de mim, eu vou passar vergonha na frente deles. Jeremias disse: Deus vai poupar a sua vida. Tenha coragem de fazer isso, Deus vai poupar a sua vida. Mas se o Senhor não quiser se render, então esta é a palavra que Deus manda: todas as mulheres que ficaram na casa do rei serão levadas ao príncipe do rei da Babilônia, e elas mesmas zombarão do Senhor. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos os caldeus levarão, e tu não escaparás das suas mãos. Antes serás preso pelo rei da Babilônia, e pela tua culpa essa cidade será queimada. Tá bem, profeta. Obrigado pela palavra que você trouxe de Deus, mas não conte para ninguém isto. E quando as autoridades vierem perguntar a você o que você conversou comigo, então você só diga para eles o seguinte: diga que você pediu que você não voltasse a ficar preso lá no átrio da guarda, porque lá a situação é ruim, você poderia morrer. Só diga isso, que você me pediu para não voltar para lá. E então as autoridades vieram, perguntaram, e o Jeremias respondeu assim: o rei me autorizou a não voltar para aquela cadeia lá no átrio da guarda, para a prisão lá mais interior. Eu vou ficar na situação um pouco mais livre no átrio da guarda, ainda preso, mas uma situação melhor. E foi assim que ele ficou lá até acabar o pão da cidade, até o dia em que a cidade foi tomada. E o capítulo seguinte, 39 de Jeremias, começa assim: Jerusalém foi tomada. Ou seja, a palavra toda de Deus se cumpriu por culpa do rei Zedequias. Mas o rei não tinha força para se impor aos príncipes, às autoridades, porque ele era todo errado. Ele acobertava erro dos outros, os outros acobertavam o erro dele. Bem, essa situação se repete. Você tem ouvido de escândalos no Brasil? Você tem ouvido de escândalos que estão sendo acobertados no Brasil? De vez em quando a Polícia Federal e alguns órgãos aí levantam um assunto de escândalo, de corrupção. Levantam um só, mas a grande mídia tenta abafar os outros. E quando alguém provoca o outro, aí aparece um outro escândalo. Um país vendido ao erro, ao pecado, à mentira, não pode esperar uma outra coisa senão destruir esse sistema corrupto que aí está instaurado, sem Deus, zombando de Deus, fazendo a vontade de Satanás, lançando brasileiros uns contra os outros. Não há futuro para um país assim.
Há muito tempo atrás, mais de 200 anos, o Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, lançou o país numa guerra. Ele disse, não dá para nós aceitarmos assim. O sul separatista queria manter a escravidão e ele juntou as forças do norte e disse, não vamos aceitar isso. Uma casa dividida, citou Jesus, não pode prevalecer. Nós precisamos unir o país. Ele lançou o país numa guerra que levou muitos anos, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, e morreu muita gente. E, por fim, o país saiu enfraquecido, porém unido. O país saiu unido na época de Abraham Lincoln e se tornou essa potência que é em nossos dias, os Estados Unidos da América. E o Abraham Lincoln é um grande herói no país e ele lembrou isso, o preço alto nós vamos pagar para que o país se una e seja um país soberano, um país correto, um país direito na presença de Deus. Ele era um cristão, Abraham Lincoln. E o rei Zedequias foi o contrário, um país que não tinha nada que prestasse. Deus dizia na profecia, a cabeça está contaminada da cabeça até a cauda, não tem nada são nesse corpo todo doente. O país está totalmente contaminado, tem que ser totalmente destruído. E o foi. Deus cumpriu essa palavra. Mas eu quero focalizar isto. A responsabilidade, segundo Deus, era do rei Zedequias. Na época do rei Acabe, quem fazia e acontecia era a mulher dele, endemoniada. Mas Deus cobrou do rei Acabe. Na época do Zedequias, muita gente era corrompida, vivia no pecado, não tinha nada de bom naquele país. Porém, Deus responsabilizou o rei. Deus responsabiliza os governantes. Mas nós sabemos que os governantes sozinhos não conseguem muita coisa. Por exemplo, o rei Zedequias poderia ter tido um empurrão se o Jeremias fosse mais ousado, se houvesse mais outros que ajudassem. Mas não, ele soube da verdade, mas não quis a verdade. Lançou o país na destruição. Deus precisa que o povo dele esteja orando pelas autoridades. Nós poderíamos ser muito diferentes no Brasil se o povo de Deus orasse, se humilhasse, chorasse e buscasse a presença de Deus. Mas o que acontece é que o povo de Deus se mistura com o mundo, com o pecado, com a política. Se mistura com a política para faturar interesses do país. Isso não é o que Deus quer. O que Deus quer é que o povo dele esteja na brecha perante a nação, em oração, em sacerdócio, na intercessão. Você está fazendo sua parte? Deus nos quer como povo dele, prostrados em favor desta nação tão pecaminosa.